Tô Meus aprendendo. amados, que bom. Olha, a partir de agora, a aula está sendo gravada, então nós vamos firmar aqueles combinados. Nada de Vivi. interrupção. Eu vou passar, após a explanação do conteúdo, eu passo a palavra para vocês vão tirar dúvidas, ok? Então, durante a explicação, a gente agora vai ficar antenado ao que a Vivi vai falar, porque são informações muito importantes para vocês e úteis, tá? Vivi, uma dúvida, é rápido. Pessoal, qual foi o combinado? A explanação é agora, ao final eu passo a palavra. Por favor, me ajudem aí, para a gente manter a qualidade aqui, tá bom? Vivi vai atender vocês, todos vocês, pode ficar tranquilo. Hoje, dia 7 de maio, o que acontece, meus amados? Hoje nós vamos dar início ao estudo do capítulo, tá? Do capítulo 6 do nosso livro didático. E no próximo horário, quinto horário, às 11h11, das 11 às 11h50, em casa vocês farão os exercícios de 1 a 8, que estão lá nas páginas 8 a 11 do nosso livro 2. É o primeiro capítulo do livro 2, tá? Ao terminar a atividade, vocês corrigirão as questões, verificando o gabarito que eu enviei também, Fagras que enviou com planejamento, tá, gente? Só que antes de vocês fazerem esse exercício de interpretação, eu quero fazer uma introdução a esse capítulo 6, tá? Então, do que ele vai tratar, a gente vai discutir aqui agora. Nós vamos levantar algumas questões a respeito dos textos que serão apresentados no capítulo 6, tá? E neste capítulo, gente, olha, propõe-se o estudo do gênero resenha, que é um gênero textual que nós estamos vendo, né, com a Ana, que ela usou uma aula minha aqui para falar da resenha por conta do nosso trabalho, né? E o que acontece no nosso livro? Vocês vão ter contato com resenhas a partir de agora, então isso vai ajudar também na elaboração do trabalho, tá? E o nosso lembretezinho aqui do dia. Hoje é o prazo máximo de envio do trabalho sobre o curta-metragem Vida Maria. Então, gente, quem não enviou ou quem não obteve o meu retorno assim, ok, recebido, reenvia até hoje, que hoje é o prazo máximo dele, tá? Do Vida Maria. Agora, o outro da resenha é dia 13, tá? Então, meus queridos, para nós iniciarmos a apresentação do capítulo, eu vou abrir o livro aqui online. Estão conseguindo ver minha tela do Google aí? Yes. Sim, Vivi, mas tá aberto no planejamento ainda, com o seu e-mail. Não tá com o Google. Ótimo. Não, tem que estar aberto com o Google aí, não tá? Não? Não, tá com planejamento, com... Portal SAS não tá aparecendo, não? Não, tá aparecendo o e-mail de português. Não, tá aparecendo... vermelho. Então, peraí que eu vou fechar um bocado de janela para ver se resolve. Vou parar a apresentação e vou voltar a apresentar para ver se resolve o problema. Agora vocês... Agora tá aparecendo o portal. Também. Ótimo. Excelente. Material didático, livros digitais. Eu vou projetar aqui o meu livro, só para a gente fazer uma discussão sobre do que vem a tratar esse capítulo, o que está por vir aí no nosso livro. E fica travando um pouquinho. Livro 2 abrir. Pra mim não tá, não. Parece que é internet, né, gente? Olha, se você está perto do seu modem, ô Luísa. Eu estou aqui diante do nosso livro, né, livro 2. Eu vou abrir no capítulo 6 para a gente dar uma olhadinha na imagem de abertura, tá? Primeira coisa que eu quero chamar a atenção é para essa imagem aqui, ó. Vocês também estão com o livro de vocês aí, né, aberto? Eu coloquei no planejamento para
vocês estarem com ele. Olha só, temos aí, né, nessa imagem aí, o que vocês conseguem observar? Temos um planeta, não é isso? Planeta Terra, representado por vários povos e etnias. Se vocês observarem o rostinho dessas personagens que estão aí, ó, cada um mais diferente que o outro, não é isso? Ao mesmo tempo, gente, que são diferentes, nós temos aqui a questão da igualdade em termos de direitos, né? Todos estão aqui, ó, no mesmo ritmo, né? Em harmonia. Vocês percebem algum conflito aqui nessa paisagem? Não. Não. Tem alguns conflitos aí, né? É uma bem harmônica, não é isso? Só que quando se fala em conviver em sociedade, vocês acham que tudo é assim tão harmônico e perfeito? Não. Não. Deveria, né? Não é. Deveria ser, mas não é, infelizmente, né, pessoal? E aí, o que acontece? Temos aqui, ó, algumas perguntinhas para nós refletirmos, né? Começo de conversa. De que modo as suas atitudes podem contribuir para a transformação da sua comunidade? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa pergunta. De que modo as suas atitudes podem contribuir para a transformação da sua comunidade? Gente, toda a unidade deste livro, ela vai de algum modo de unidade, né? O social, o coletivo versus o individual. E aqui essa perguntinha, ela me chama muito a atenção para uma coisa que eu pratico muito, inclusive em sala de aula com vocês. Está travando? Peraí que eu... Tá travando muito, Vivi. Muito. O seu áudio. Seu áudio. Seu áudio e sua tela. Sua tela para, você fica falando e trava o áudio. Pra mim tá normal. O áudio travou? Não, e a minha tá no top aqui, ó, não tem nada de anormal, não. Bom, meninos, quem tiver travando... A minha não. Pra quem... E eu tô perto da internet. Pra quem tiver ruim, tentem aí ficar próximo ao modem de vocês, porque a minha internet está no topo aqui. É a melhor internet aqui de casa, eu tô do lado do modem. O que acontece, meus queridos? Então, tem uma perguntinha para nós refletirmos sobre ela. E essa perguntinha, ela tem muito a ver, inclusive, com a minha prática em sala de aula. Eu vou falar com vocês sobre isso, vou lembrar vocês disso. De que modo as suas atitudes podem contribuir para a transformação da sua comunidade? Uma coisa que eu sempre falo em sala, o discurso, a minha fala, ela tem que ser coerente com a minha prática. Eu já dei exemplos desse em sala. Por exemplo, Viviana pede, gente, joguem o lixo na lixeira. Amanhã ou depois, se vocês me virem jogando um lixo pela janela do meu carro, vocês não vão acreditar no meu discurso. Vocês vão falar assim, isso é uma falácia, essa professora mente, né? Porque ela cobra uma coisa, mas ela não é exemplo do que ela cobra. Então, ela fica aquele discurso falacioso, né? E também, por vezes, vocês já devem ter percebido em sala, quando, porventura, a Viviana está explicando a matéria, aí tem um ou outro aluno conversando demais, excedendo a conversa, eu falando de tal, aí eu chamo a atenção do aluno, não é isso? Aí, algumas vezes, vem um ou outro aluno e fala assim... Ou para a explicação. Ou para a explicação, isso mesmo. Aí, o que acontece? Por vezes, né, vem um ou outro aluno e fala assim, mas a sala inteira está conversando, então, mas olha lá, fulano e beltrano conversando. E aí eu falo assim, fulano de tal, eu estou falando com você, eu não estou falando do outro lá. Então, é com você, estou chamando a sua atenção. Por quê, pessoal? Qual é a minha importância, quais são as atitudes que eu, Viviana, preciso tomar na minha vida para mudar o ambiente à minha volta. Então, quando o professor, ou né, um pai, uma mãe, chama a atenção do aluno, não é porque ele está pegando no pé do aluno, ou que o pai não gosta do filho, não. É porque ele quer ver a transformação a partir da pessoa que ele está confiando, ele está delegando aquilo ali. Então, quando alguém olha para nós, me fala assim, eu confio em você, ou fulano de tal, você está conversando, ele está demonstrando, ele está depositando em você uma confiança, e ele está vendo em você um agente de transformação do mundo. Por que eu estou dizendo isso, turma?
Porque muitas vezes a gente tende a pensar assim, fulano não gosta, a gente se coloca na condição de vítima, né? Quando alguém nos chama atenção, a gente fica assim, fulano não gosta de mim, tá pegando no meu pé, mas na verdade o outro está projetando em nós uma confiança tamanha, né, para sermos capazes de transformar esse mundo doido nosso. Do contrário, se nós ficarmos sempre nos permitindo errar, né? Porque o outro faz isso. Porque... Então eu pergunto, porque o outro rouba, eu vou roubar também? Porque o outro mata, eu vou matar também? Porque o outro responde os pais, eu vou responder? Porque o outro atrapalha o meu ambiente de sala de aula, eu vou atrapalhar também? Então, pessoal, cabe a cada um de nós refletir sobre o processo de mudança que a gente quer no mundo, né? Esse mundo, gente, pode ser a nossa casa, pode ser a escola, pode ser a minha vida, né? Pode ser a minha vida com o outro. E essa mudança, ela tem que partir de cada um de nós. A mudança que eu desejo no mundo, eu não vou delegar ao outro que faça isso por mim, mas eu vou ser a agente de transformação deste mundo. Eu vou começar a transformar o mundo através daquilo que eu acredito, através de ações que vão me levar à mudança, a esse sonho que eu tenho de transformação. Então, não adianta, se outro país vive em guerra, eu vou também promover a guerra aqui no meu país. Isso não é um discurso, não é um argumento plausível, né? Agora, quando eu começo a me responsabilizar, a delegar a mim o projeto, né, de transformar o mundo, a meta de transformar o mundo, aí sim as coisas começam a mudar. Por quê, pessoal? Se eu mudo em minha casa como filha, os meus pais automaticamente vão observar a mudança na minha casa. Se eu mudo em minha casa como irmã ou irmão, os meus irmãos vão perceber, eu tento com essa confusão ali, eu tento brigar com meu irmão, ele não aceita briga, mas ele tá muito legal, né? E aí, o que acontece? A capacidade de sermos positivos na vida do outro vai contagiando as pessoas. Uma hora uma pessoa vai tentar brigar aqui, eu vou exercer a tolerância. O outro vai tentar implicar comigo, eu vou ser resiliente. Eu vou, né, dar a volta por cima. Eu vou, e não vou bater de frente com a pessoa. Eu vou, igual eu falei, resiliência o tempo todo, tolerância. Gente, isso não é uma mudança da noite para o dia, tá? Isso é um processo. Se cada dia nós exercitarmos um pouquinho, olha, meu sonho é ver uma família feliz, então eu vou começar a ser um filho bom aqui em casa. E esse filho bom, esse cidadão bom que a gente quer para a sociedade, gente, não é um cidadão permissivo, passivo, né? Você tem total direito de se manifestar, você tem total direito de verbalizar os seus sentimentos, os seus pensamentos, só que tudo numa relação de respeito. E para isso, gente, eu selecionei para vocês aqui algumas imagens. Não, não é essas aqui não, peraí. Não são essas imagens que eu quero mostrar para vocês agora, não. Peraí, que tem aqui no do 7º ano, uma imagem que me chamou muita atenção, que eu falei assim, vou compartilhar com os meninos do 6º, peraí. 7º ano B, não é o B, 7º ano A. Vocês estão conseguindo visualizar minha tela? Sim. Sim. Ok, é só uma imagenzinha aqui, ó, que me chamou muita atenção, é o seguinte. Essa daqui, ó. Quando a gente se vê diante de um conflito, nós temos aí várias possibilidades de atuarmos nesse conflito. Infelizmente, o que a grande massa, né, geralmente acaba cedendo é isso aí, ó, essa figura que nós estamos vendo, né? Vou te bater, eu vou te matar, eu vou te violentar, não é isso? Só que nós, estudantes de língua portuguesa, nós sabemos que Deus nos deu a capacidade da linguagem para verbalizarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? E o que acontece? Muitas vezes o ser humano, ele abre mão dessa habilidade
maravilhosa, né, que chega ao ponto até de diferenciar o homem dos demais animais, é a capacidade de pensar e de verbalizar esses pensamentos. E, às vezes, o ser humano ele acaba perdendo ou abrindo mão dessa capacidade para tentar resolver conflitos dessa forma aqui. Ó. O que vocês acham, gente? A gente consegue resolver um conflito dessa forma aqui, assumindo essa postura? Não. Na maior parte das vezes, a gente acaba aumentando os problemas, não é isso? O que acontece? Agindo dessa forma aqui, a gente acaba o quê? Aumentando ainda mais o problema ao invés de resolvê-lo. O que acontece, meus queridos? Tem uma outra perguntinha para nós aqui. Como o respeito ao outro pode tornar o mundo um lugar melhor para se viver? Que é algo que gostaria de refletir ou verbalizar, alguma reflexão sobre essa segunda questão? Como o respeito ao outro pode tornar o mundo um lugar melhor para se viver? O respeito evita brigas, evita confusões e evitando essas confusões a gente pode ter um mundo muito melhor. Excelente. Quem falou aí para mim? Quem falou? Samuel, muito bem, Samuel. Outra coisa, pessoal, o que a gente às vezes não entende é o seguinte, o ser humano às vezes não entende é o seguinte, você respeitar o outro não significa que você tenha que ter a mesma opinião que o outro, não significa que você tenha que ceder a sua opinião, né, em detrimento do outro, e nem manter a sua opinião em relação ao outro. Agora, respeitar é o seguinte, Samuel de Beles, né, eu te respeito na postura que você assume, mas eu penso diferente de você. Pensar diferente do outro não significa ter que menosprezar o outro e nem se sobrepor ao outro. Eu penso diferente, eu creio em algo diferente, mas eu não vou me sobrepor ao outro de forma alguma, porque afinal somos iguais em direitos e deveres, é o que vocês verão aqui para frente. É o seguinte, tá, meninas? Oi? Ixi, peraí. Vai. Agora, meninos, olhem só. A página, né, o nosso capítulo 1, então falei da unidade, né, o tema geral da unidade, essa questão de viver em sociedade, problemas relacionados a essa sociedade, direitos, né, que nos são concedidos também para viver em sociedade, que nos são resguardados para vivermos em sociedade. Nós temos aí uma imagem que abre o capítulo 6, e temos um título neste capítulo, Direito de Ser Feliz. Temos várias crianças brincando aí, né? Algumas com recurso mais avançado, né? Esses carrinhos automáticos. Outras crianças brincando lá atrás no lago, atirando ali, deve ser algum alimento aos peixes, né? Enfim. E as outras crianças brincando aqui de bola, correto? Do que vocês acham que esse capítulo vai tratar, pessoal? Direito de ser feliz. A partir dessa imagem, vocês conseguem levantar hipóteses aí sobre os textos que serão apresentados neste capítulo? Os direitos iguais? Que cada um... Os direitos iguais. O que mais? Direito de ser, tipo, respeitado, assim. Direito de ser respeitado, ok? O que mais? E esses direitos, gente, pela imagem, vocês conseguem imaginar de quem são, a quem se referem esses direitos? As As crianças, né? Vocês vão ver que neste capítulo nós vamos falar muito dos direitos das crianças e dos adolescentes. Um dos direitos que são resguardados na nossa Constituição é o direito da criança brincar. Ela tem o direito, né? E ela deve ser estimulada a brincar. Por quê? O brincar faz parte de todo um processo de desenvolvimento do ser humano. Então, é um direito resguardado, né, por lei a todas as crianças. Agora, eu pergunto a vocês, vocês acham que, mesmo sendo lei, todas as crianças têm o direito resguardado de brincar? Ou o que vocês acham sobre isso? Não. Quem que falou não aí? Eu.
Até Gustavo. porque quando você vai na rua, Ela tem gente trabalhando, tem criança trabalhando. Excelente. Quem tá me falando isso? A Luísa, Luísa roubaram a Procópio. resposta. Luísa, você pegou no X da questão aí, tá? Até quando a gente vai à rua, nós vemos aí crianças trabalhando, né? Crianças pedindo esmola aí em sinais de trânsito, né? Isso tudo, gente, são práticas ilegais, fere o direito da criança, tá? E aí, o que acontece? Vivi projetou para vocês algumas imagens relacionadas aos temas tratados neste capítulo, tá? O que acontece? Capítulo 6 é um complemento que eu fiz para nós. Eu gostaria apenas que vocês fizessem um exercício de observar as imagens que eu estou projetando para vocês. Observem a fisionomia dessas crianças. é absurdo. Observem aí plano de fundo. Observem aí os instrumentos que elas seguram. O semblante de cada uma. O lugar onde elas estão. Essa outra imagem. Esta outra. Essa aí é uma imagem bem corriqueira, infelizmente também, né, gente? Esta outra imagem. Pessoal, o que é mais triste é sabermos o seguinte, essas crianças não estão longe da gente, não, tá? Basta nós termos um olhar aí mais reflexivo sobre a sociedade, ter um olhar mais atento, que a gente vai ver isso muito perto de cada um de nós. Todas essas crianças aí, assim como vocês, né, adolescentes, têm um direito resguardado por lei, né? Nós temos um documento chamado ECA, vocês estudarão nesse capítulo. O que é esse ECA? Estatuto da Criança e do Adolescente. E elas estão demonstrando que elas estão tendo N direitos feridos aí. O direito de brincar, de estar na escola, de não trabalhar, criança não tem que trabalhar, né, exercer trabalho de forma alguma, né, ela tem que estudar, o espaço da criança, o lugar da criança é a escola, é o brincar, e na escola, gente, é porque não é a questão de, ela tem que só estudar, é porque, primeiro que não é só estudar, o brincar numa escola tem todo um acompanhamento ali voltado para a formação do indivíduo, né? Então, às vezes a gente pensa assim, mas brincar, não, brincar tem sentido, tem valor, né? E esse brincar acaba sendo aí um direito cortado, infelizmente, né? Muito triste isso, essa constatação. Oi? A minha irmã quer falar sobre esse negócio. Só um segundinho, eu falei que ao final eu vou passar a palavra para vocês, tá? Só um minutinho. O que acontece, meninos? Então, olha, em contrapartida, né? Olha só, o livro nos traz essa imagem bela de crianças aqui brincando de forma harmônica. Se vocês olharem mais criticamente, observem que essas crianças estão todas portando a mesma roupinha. Isso significa que possivelmente é um uniforme, elas estão ali em alguma atividade coletiva, né? Participando de algum grupo formativo. E, em contrapartida, eu mostrei o outro lado para vocês, né? Que, apesar de termos esse direito, nem todos são garantidos. Existe a garantia da lei, mas essa lei, às vezes, não alcança todas as crianças, né? Por isso que é importante, nós temos aí alguns órgãos que devem ser comunicados, por exemplo, o Conselho Tutelar. Se qualquer pessoa, qualquer cidadão viu uma criança pedindo bala no sinal, pedindo dinheiro, esmola no sinal, a nossa obrigação enquanto cidadão é o quê? É denunciar, ligar para o Conselho Tutelar, né? Ou, para quem não souber o número, liga para o 190, ó, tem criança pedindo dinheiro no sinal, porque elas estão sendo exploradas por algum adulto, tem algum adulto ali na imediação que está obrigando essa criança a ficar ali, a se colocar naquela condição ali de pedinte, né? E aí, meninos, nós temos aqui uma placa, onde está escrito, qual é a sua brincadeira favorita? Brincar é um direito de todas as crianças. Você acha que esse direito é respeitado? Que outros direitos devem ser assegurados a crianças e adolescentes?
Então, pessoal, eu já havia falado com vocês essa questão do uniformezinho delas, né? Olha que um instrutor, um adulto acompanhando essas crianças aí, né? E o que acontece? Eu gostaria de ouvir um pouquinho vocês sobre essas mensagens da placa aí. Qual é a sua brincadeira favorita, né? Isso está sendo dirigido aí às crianças. Né? Segundo, brincar é um direito de todas as crianças. Aí, essa questão 2, eu gostaria de 2, 3 alunos falarem para nós um pouquinho sobre ela. Você acha que esse direito é respeitado? Quem fala o nome, por favor, que eu não estou acompanhando a tela agora? Samuel Deles. Vai lá, Samuel. Você acha que esse direito ele é garantido, ele é respeitado? Nem sempre. Por que, Samuel? Porque muitas das crianças, elas trabalham, né, são pedintes no ensinar na rua, e nem sempre elas têm esse direito de se divertir. Ótimo. Questão 3. Que outros direitos devem ser assegurados a crianças e adolescentes? Além do Samuel, quem que tinha falado assim? Falar? Pode falar o nome, amor. É o João Gabriel. Vai lá, João. Para as crianças e adolescentes, elas precisam de ter uma escola, mesmo que seja uma escola que não seja tão avançada, mas precisa de ter uma escola. E elas também não podem ser obrigadas, elas têm que também ter seus direitos, porque se elas não tiverem seus direitos, elas só vão, entre aspas, pertencer a uma só pessoa que vai fazer ela trabalhar, enquanto uma outra pessoa fica, assim, entre aspas, de boa. E aí a pessoa vai ser a criança ou o adolescente, eles podem ficar assim, com medo, com alguma coisa assim do tipo. E aí ela não vai mais conseguir fazer outras coisas que uma criança normal que foi para a escola conseguiria. Exatamente. Professora, Pois não? Nome? Relacionada a essa questão também, Luísa Procópio, relacionada Ok. a essa questão de que outros direitos devem ser assegurados às crianças e adolescentes, um dos direitos de toda criança e adolescente é a saúde, mas nem sempre a saúde do governo é das melhores. Exatamente. Mais alguém? ô Vivi, Pois não? é Murilo falando. É que eu queria falar que o João falou que a criança tem que ter uma escola, nem que seja uma escola não tão boa, mas a criança ela tem que ter uma escola boa, porque se ela tiver um ensino bom e ela conseguir se formar, as chances do filho dela e os descendentes serem formados, ter uma condição de vida, qualidade de vida ótima, ela aumenta em não sei quantas vezes. Quem falou para mim? Murilo. Ok, Murilo, bem colocado. Mais alguém? Vivi, Pois não? Nome? é a Mariana. Eu queria te perguntar quem que cuida desse ECA, dessa instituição? São as autoridades. Na verdade, não é uma instituição, né? O ECA ele é um documento, é um estatuto da criança. Tem até o livrinho dele aqui em casa, devia ter pego aqui no meu armário e mostrado para vocês aqui. Mas existe um livro, né, sobre ele, e vocês têm acesso também pela internet. Se vocês colocarem aí no Google, ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, vocês vão ter acesso a todos os direitos ali que são garantidos, ou que deveriam ser garantidos às crianças e aos adolescentes, tá? E quem que faz essas leis, geralmente, são os nossos legisladores, ou seja, as autoridades competentes para tal, tá? Então, esse é um documento já formalizado e que todos têm que ter o conhecimento dele, até para que a gente possa cobrar os nossos direitos, né? De nada adianta a gente ter direito e não ter conhecimento dele, né, gente? E é por isso que nós estamos na escola, né, para sermos bem informados, né, para que vocês tenham aí os direitos de vocês garantidos. Quando vocês virem alguém, né, tendo ali o direito ferido, vocês conseguirem tomar atitudes, né? Por exemplo, essa questão de sinal de trânsito, criança em sinal de trânsito, né, pedindo, enfim, ali eu sei que é uma situação muito complicada, né, a questão da economia no país, ainda mais agora com esse período, tende a piorar ainda mais. A tendência é de que hajam mais crianças trabalhando, né, infelizmente, mas é uma coisa que a gente tem que lutar por elas, né, gente?
E não é só a questão do trabalho, não. Vocês vão ver neste capítulo, nas discussões que nós fomos fazendo aí ao longo deste capítulo, moradia. Moradia está na Constituição. Toda pessoa, todo cidadão tem o direito à moradia. Eu pergunto, todos têm a moradia? Não. Guardado? Não tem, né? Acesso à cultura, pessoal. Todo cidadão tem o direito de ter acesso à cultura. Aí eu pergunto a vocês, quais são os eventos gratuitos? Tem vários. Agora o pessoal as pessoas são bem informadas a respeito desses eventos? Ou ainda elas são estimuladas a participarem destes eventos? Ainda, elas têm condições físicas, sociais, né, econômicas, para participarem desses eventos culturais? Então, são questões que nós levaremos aí, né, vamos refletir sobre isso. A solução não está aqui agora, nós não temos uma solução pronta para isso, mas nós não podemos ficar passivos diante dessa situação. Nós temos que mexer com essa capacidade de indignação, né, para quê, gente? Para que no futuro nós tenhamos uma sociedade mais justa, mais igualitária. Por isso que muitas vezes a gente fala que o futuro, né, de uma nação está nas mãos, não é dos adultos que estão aqui agora, mas é de vocês. São vocês que estão sendo formados, né, e que poderão ser agentes transformadores dessa sociedade. E aqui a gente vai falar muito questão de convivência, tá, gente? De direitos, né? Quando que esses direitos são preservados, quando que eles são violados. Aqui, meus amores, ó, nós temos aqui, ó, texto em cena. Você já ouviu falar, gente, desculpa, passei a página, não falei a página com vocês. Nós estamos na página 6 do livro. Isso, para vocês irem acompanhando, quem quiser acompanhar com o livro em casa. Você já ouviu falar do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA? Agora todos já ouviram falar, né? Esse documento reúne leis específicas que asseguram os direitos fundamentais de toda criança e todo adolescente brasileiro, como o acesso a uma vida digna e saudável, com direito a se alimentar, brincar, frequentar a escola, etc. No entanto, infelizmente, ainda há muitas crianças e adolescentes que não vivenciam esses direitos. Nesse capítulo, você vai refletir sobre como crianças de realidades diferentes têm acesso a alguns desses direitos fundamentais. Por meio do estudo de textos do gênero resenha crítica, você vai conhecer histórias de crianças cujos contextos de vida são comuns em várias realidades do mundo. Para iniciar a reflexão, você vai assistir a um vídeo produzido pela Fundação Abrinq, pelos direitos da criança e do adolescente, que conta a história de Nina e apresenta o objetivo e alguns dos principais pontos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Você pode acessá-lo por meio do link ou do botão a seguir. Aí, pessoal, vou pedir que da casa de vocês ou acessem aqui através do endereço eletrônico. Aqui pelo meu livro digital, se eu clicar aqui, eu já chego à página, tá vendo? E com vocês também não deve ser diferente. Se vocês clicarem no livro digital de vocês já chegarão à página. O que eu peço é que vocês assistam a esse vídeo previamente, tá? E aí, o que acontece? Vocês vão começar a fazer as atividades que eu propus aí para o próximo horário, né? Eu já até coloquei o gabarito para vocês conferirem. Agora, leia a seguir a resenha do filme Extraordinário, cuja personagem principal é Aldi, um garoto de 10 anos que enfrenta muitas barreiras para conseguir ir à escola pela primeira vez. Que tal conhecê-lo? Eu não sei se vocês perceberam, mas o trabalho do Vida Maria que nós fizemos tem muito a ver com o tema que nós estamos trabalhando aqui. E isso, gente, não foi assim aleatoriamente, não. Quem fez o trabalho do Vida Maria com carinho e atenção deve ter conseguido relacionar o enredo do curta-metragem que vocês analisaram com o que está sendo dito aqui agora, correto? Vocês conseguiram relacionar? Sim.
As Marias, muitas Marias que passam ali tiveram muitos direitos violados, né? Quando se faz, uma das questões que eu propus para vocês refletirem sobre a questão de desenhar o nome. Quando elas tentam desenhar o nome, na verdade, elas estão aptas a passarem pelo processo de alfabetização, né? E esse direito é tolhido, é cortado delas. Por quê? Em função de outras tarefas ocupacionais ali do dia a dia, de ajudar a mãe e tudo, e elas acabam tendo vários direitos ali feridos, né? Ok, meus queridos, o que acontece? Aí vocês vão fazer em casa, depois de assistirem ao vídeo que eu pedi, vocês vão ler essa resenha. Eu creio que muitos de vocês devem sim conhecer ou o livro Extraordinário ou o filme, tá? Quem não conhece, gente, eu sugiro, eu salvo me engano, na Netflix já está liberado. É um filme muito bacana, que fala muito dessa questão do respeito ao outro, do direito, né, de viver coletivamente de forma respeitosa, harmônica. A questão do bullying, dá para discutir, né, a partir deste livro. O filme também é muito bom, tá, gente? Ai, professora, esse filme tá no Prime. Oi? Esse filme também tá disponível no Prime Video, na Amazon. Ah, e tá vendo? Eu já assisti os dois. O Otto? Yes. Ah, Otto, tô gostando de ver isso aí. Já li Eu o livro. assisti esse filme com a minha mãe também. Eu já li o livro e vi os dois nos dois lugares. Excelente. Aí, meus queridos, vocês vão fazer, então, no próximo horário, a leitura dele após assistirem ao vídeo, ok? E vão responder a essas perguntinhas aqui, ó, de 1 até a 8, salvo me engano. Deixa eu ver aqui. Ô, Vivi, eu já fiz essas questões. É isso mesmo. De 1 até a 8, tá? A atividade termina na página 11, ok? E aí, foi a resposta, né? Assim, pela metade, aí vocês vão complementar. Vivi, tinha travado. Tava travando e não ouvi sua voz. Travou. Nem eu. Não, então o que a Vivi está pedindo a vocês aqui? Aí vocês vão dar prosseguimento agora no próximo horário, se eu não me engano, é o quarto horário, não é o quinto seus, não é? De língua portuguesa. Aí não é a aula online, vocês vão fazer essas questões de 1 a 8 em casa. Terminadas as questões, o que a Vivi vai pedir a vocês? Confiram o gabarito. A partir do gabarito, eu quero que vocês verifiquem respostas que vocês deram com dificuldade, respostas que vocês deram que estão erradas, né? Enfim. E aí, também aquilo que está certo, né? Vocês colocam certinho lá. Meus amados, estamos finalizando a aula. Um beijo grande para vocês. Até semana que vem, porque amanhã é aula com a Ana, não é com a Vivi, né? E eu quero deixar aqui um beijão para vocês. Façam tudo com atenção, com tranquilidade. Lembre-se, quem não enviou Vida Maria, enviar hoje ainda, é o último dia, tá? Um beijo, meus queridos. Beijão, Vivi. Uma pergunta, Vivi. Vivi, posso perguntar? Pois não? Eu queria saber, você falou que seria